introdução, falando sobre Jesus no Antigo Testamento. Nós, é claro, só demos uma pincelada no Antigo Testamento. Na quarta-feira passada, o pastor Natanael falou no capítulo 9 de Isaías sobre a esperança do seu nascimento, né, e aquilo que automaticamente ocasionaria com o nascimento de Jesus. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora a respeito de Jesus como cordeiro substituto. É interessante a gente pensar na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus inerrante. Infelizmente, uma das coisas que tem acontecido muito e tem desviado as igrejas é a desvalorização das Escrituras Sagradas. É pensar, e muitos estão pregando isso, que ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E por isso ela é passiva de erros. As Escrituras Sagradas não são passivas de erros. Ela é inerrante. E isto prova-se pelo fato de ir se cumprindo detalhadamente tudo aquilo que ela fala desde o início no decorrer da história. É só você observar, é só olhar. E não é diferente hoje, olhando Isaías 53, a respeito disso, porque mesmo escrevendo 750 anos antes, parece que Isaías estava vendo a crucificação. Tal a riqueza de detalhe. E ele estava falando do servo sofredor. Era de Jesus, mas estava falando no tempo dele, de um servo sofredor que ele mesmo não sabia quem era, ou seja, não viu nascer Jesus, 750 anos antes. E aí ele vai descrevendo a situação do povo naquele período, o que aconteceria e aquilo que estaria sendo tratado. Se você pegar aí o primeiro capítulo, os 3 primeiros versículos, né, do texto, vamos ler por gentileza. Ele começa justamente ligando com o capítulo 6, quando Deus fala com ele assim: você vai pregar e ninguém vai ouvir. E ele já começa com essa pergunta. Vamos lá, 1 a 3? Vamos ler juntos? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Se você ver o início deste capítulo, o que é descrito aqui pelo profeta é que a linhagem do Messias, ela não é de uma família real. Ela normalmente está totalmente diferenciada, ao contrário de uma família real. Porque isso remete ao tempo de Davi, Jessé, o chamado de Davi, a unção de Davi. Todos nós sabemos que Davi foi ungido como não por Deus, mas na visão do próprio Samuel, como última opção. Ele olhou o primeiro e disse: é esse, olha o tamanho dele, olha o físico dele, olha a beleza dele. Deus disse: não, é esse, não, é esse, não. E era a família de Jessé. Tanto é que o rei Saul, quando descobre a respeito daquele adolescente que vai lá e mata, quem é esse? Isso aí é filho de Jessé. Porque não era alguém de tanto destaque ali no meio, e ele traz consigo, então, esta origem simples, fora da família real. Também a sua aparência não condiz com um filho nascido no palácio. Alimentado, vestido, treinado, a linguagem, tudo isso era do povo. E isso tratava como uma pessoa sem destaque. Quando fala que não havia nele beleza, não é simplesmente que ele era feio. Algumas pessoas pensam: ele era muito feio. Mas não é só isso. Ele era normal.
Ele era um homem normal, não era um homem de destaque, não era aquele homem que destacava na altura, não era aquele que destacava seria um homem que não se destacasse na altura, seria um homem que não se destacaria na beleza. Era um homem normal, como todos os outros, dentro de um padrão, não de vocês, do meu padrão, assim, mais baixo de beleza. Então, por isso, ele é apresentado como algo diferenciado, não como aquilo que vem. Então, já começa sendo rejeitado. E olha só como o povo o vê. No versículo 2, ele não havia nele nada que chamasse a atenção do povo. Ele está falando daquilo que aconteceria 750 anos depois. Ele era indigno de companhia. Se você olhar o 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores. Não havia nada que lhe agradasse. Amaldiçoado. Porque se nós olharmos aqui os versículos 3 e o 4, você encontra, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É o mesmo termo usado para Deus colocando lepra no rei Azarias. Era como um homem amaldiçoado. E é interessante porque quando você vai para o versículo 3, tudo ali está na voz passiva. O que é a voz passiva? A voz passiva indica ações recebidas. Não é a ativa aquilo que você faz, a passiva aquilo que você recebe. Então, ele foi de forma batido, golpeado, castigado, e a ideia aqui é uma punição severa. Punição severa. Esta é a visão que se tem de Jesus, ou do servo sofredor, melhor dizendo, porque está lá ainda, bem muito antes de Jesus, do Jesus que viria. Então, não só o povo de Israel, os contemporâneos do profeta Isaías, haviam rejeitado a mensagem, tanto que ele já havia falado que nasceria o Rei Supremo, o Rei Eterno, a paz estaria estabelecida, o governo, o Conselheiro Supremo, mas o povo rejeita tudo isso, e ele agora está falando de um povo ali, mas também que tem um reflexo direto no nascimento de Jesus. E Jesus passa por todo esse sofrimento, por toda essa maldição, descrita aqui nos versículos 1 a 3. O que nós temos agora, do 4 até o 6, é ele sendo apresentado como um substituto. E substituto aqui, você tem que entender que é mais do que uma troca de lugar ou ir ao lugar do outro simplesmente. Porque quando se trata do pagamento, quando se trata da pena, quando se trata do juízo ministrado, para que eu esteja pagando por alguém ou no lugar de alguém, eu não posso dever àquela pessoa que será paga a dívida. Então, não é simplesmente pegar um e colocar no lugar do outro. É tratar como aquele que é o substituto, ele não tem nenhuma dívida e assume o lugar do devedor. E dentro disso você tem, então, as nossas enfermidades. Olha só aqui no versículo 4. Ele levou sobre si o quê? As nossas enfermidades e as nossas dores. Prestem muita atenção nisso, porque isso dá um nó na cabeça de crente que não conhece as Escrituras Sagradas. Se Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, por que então nós ficamos enfermos e sentimos dores? Mas aqui não é aflição. Aqui está falando que ele levou toda a dor, todo o sofrimento. E aí, mas não vamos fazer isso agora.
Porque, veja, aí está incoerente, não você, o texto. Porque o Isaías falou assim, ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. E ele fala, você vai ter problema. Então, não parece contraditório? Seria espiritual? E aí, vamos falar. Eu gosto disso, provocando mesmo, provocando, para a gente pensar. Será que eu merecia pior do que tenho? Será? Thalita. Não responda, Thalita. Não responda, Thalita. Será? Oi? Só na eternidade? Bom, mas a profecia diz que ele levou sobre si a nossa enfermidade, não diz? E se a Bíblia diz, o que acontece? Eu creio. E aí, então, o que acontece? Você fica doente. Você ainda não morreu, mas morrerá. Fique tranquilo, pode ficar tranquilo, seu dia chegará. Desculpe aí Só que aí nós vamos o quê? Depois da morte? Ser enterrado, gente. Ressuscitar, é verdade. Ressuscitar. Ressuscitar. Agora, os crentes ressuscitam de que forma? Os que morrem em Jesus ressuscitam num corpo glorificado, imaculado. É só uma questão de tempo, porque né, é igual a glorificação, já foi glorificado, é só o tempo para acontecer. Então, quando eu ressuscitar, eu ressuscito sem o quê? Sem o pecado. A enfermidade é o quê? É a consequência do pecado. Hoje, gente, se você tem possibilidade, disponibilidade, venha de manhã para orar com a gente aqui. Como diz o mineiro, né? Trem é bom demais. Hoje nós estamos falando justamente sobre essa questão, porque normalmente a pergunta que nós usamos é a seguinte: por que Deus deixou matar uma criança? Por que Deus permitiu que uma moça crente fosse assassinada? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? E aí nós falamos, a pergunta deveria ser o contrário. Qual a pergunta, Brenda, que deveria ser? Isso, essa mesma. Deveria ser assim, por que Deus não fez com todo mundo? Essa é a pergunta. Não é porque Deus fez com um, é porque não fez com todos, porque todos nós merecemos isto. Romanos 6, 23 diz o que mesmo? Só a primeira parte. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Pagamento. Se é um pagamento, é algo que você merece. Trabalhou, merece receber. Pequei, mereço morrer. E aí a enfermidade faz parte dessa morte, dessa maldição do pecado. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades, significa que na nova terra e no novo céu, nós não ficaremos mais enfermos. Levou as nossas dores, a consequência da enfermidade. Eu acho um absurdo as pessoas não fazerem caminhada. Eu comecei a fazer ontem. Aí eu comecei a fazer caminhada esses dias, né? E aí, como eu sou meio agitado, vai aproximando do sinal, né? Eu quero atravessar antes que ele feche, para não ficar parado. Aí eu dei um trote. Até lá fui bem. Dei um trote para lá, dei outro trote para lá, dei outro trote para cá, dei outro para cá. Só que daí a pouquinho começou a doer a minha coluna. Eu tenho DVD na coluna, DVD, hernia de disco, né? Hernia de disco na coluna. Aí começou a doer. Mas eu sou crente. Jesus morreu por mim. Ele levou todas as minhas
dores. Mas como é que eu sinto dor? Porque eu ainda estou aqui. Mas um dia eu não terei mais dores. Agora tem uma outra questão. Transgressões. Ele levou também as nossas transgressões. Transgressão e iniquidade é muito parecido, mas tem uma diferença que os teólogos dão e alguns não teólogos dão, e eu gosto dela. A transgressão é o ato de rebeldia, é a ação de ir contra os mandamentos de Deus. Então, aquilo que você faz contrário à lei, contrário ao Senhor. A iniquidade é aquilo que você é e que provoca o que você faz. Então, tem uma diferença. A transgressão, você realiza algo que passa da lei, que quebra a lei. A iniquidade é a minha essência corrompida que produz esta transgressão. Só que ele também levou sobre si as minhas transgressões e as minhas iniquidades, e ainda assim eu quebro a lei de Deus. E o meu coração ainda não está totalmente limpo. Mas um dia estará. Nós veremos isso. Então, tem a questão legal e a questão ética. O nosso castigo também foi cobrado nele. O seu merecimento. Isso aqui, gente, a nossa igreja tem ouvido bastante isso, né, de todos aqueles que falam aqui, mas isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem noção do que foi a crucificação. João, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, ele narra uma palavra de Jesus diferente na hora que Pedro desembainha a espada e corta a orelha de Malco, o soldado. Ele fala assim: eu tenho um cálice para beber e você não pode me impedir de beber esse cálice. Eu tenho uma cruz. E na cruz eu tenho a ira do Pai para receber. Essa é a minha missão. E você não pode me impedir desta missão. Quando você pensa nessa questão do castigo, este castigo, segundo o que está escrito lá em Apocalipse 10, 20, versículo 10, capítulo 20, versículo 10, é algo terrível. Terrível, porque é um tormento. Esse tormento, ele é diário, no dia de 24 horas, e eterno, sem interrupções. Este era o castigo que você e eu merecíamos. E agora, lá no tempo, Deus usa o profeta, e o profeta está dizendo para o povo de Israel sobre esse Jesus. E o castigo que ele recebe é tão grave que é uma punição por maus atos. Versículo 5, você tem isso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisadura. Alguém aqui sabe o que é uma pisadura? Oi? Uma ferida. E normalmente, quando ouço a palavra, eu lembro lá da roça, com alguns animais que eram maltratados, em que colocava-se uma cangalha e trabalhava tanto, sem tirar, que dava pisadura, ou seja, profundas feridas no animal, devido à questão de ficar ali esfregando. Não é uma questão de você caiu e ralou. É algo que vai passando, até criar aquela ferida. Ele passou por tudo isso, sofreu tudo isso, um castigo terrível,
como se fosse um malfeitor, como se fosse alguém que estivesse sendo amassado, sendo judiado pela gravidade do crime. A questão é que no versículo 6 você entende que isso foi feito por nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Preste atenção nisso. Irmãos, a gente precisa deixar de ser um pouco religioso e ser mais crente. Sabe, porque o que está sendo tratado aqui, e Isaías está falando para o povo que ele sofreu, que ele iria sofrer, ele estava fazendo isso, inclusive para os contemporâneos, quem estava ouvindo a palavra de Deus na boca do profeta. Ele morre, ele sofre, ele morre, recebe o castigo de Deus, ele sozinho, por toda a iniquidade de todos os eleitos do mundo, da história, desde Adão até o último que nascer. Imagine você subindo para o Pico do Cabrito, eu e o William fomos, né? E então vou usar esse exemplo. Com a gente estava o Vandinho, que era casado com a nossa sobrinha, já falecido, e mais algumas pessoas, e entre elas um rapaz de Manhuaçu. E o rapaz, trabalhando, não alimentou direito, não levou a coisa a sério, e aí então eu coloquei uma mochila, minha mochila estava pesada, e em determinado local teve que pegar água, porque lá em cima não tinha água, então mais a água ficou mais pesada. Aí tem a barraca, cada um com sua mochila, e o rapaz começa a passar mal. Aí tivemos que pegar a carga dele e colocar sobre nós. Então eu, Vandinho, dividimos a carga dele, levamos a nossa e mais a dele. Agora, ficou pesado, ficou cansativo, a carga de 1 para 2. Agora, imagine a carga de todos os eleitos lançados sobre um homem só. E não é uma carga de um peso, é da ira de Deus. É da ira de Deus. Então, nós temos aqui ele morrendo por todos. Recebe a ira de todos. Adão, Eva, Sete, e aí vai. Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, e aí vai. Até o último que se converter. Até o último se converter. Quem fez isso com ele? Ou faria isso com ele? A gente fala fez porque a gente já passou do tempo, né? Mas quem faria isso com ele? Quem matou Jesus, dona Kátia? Pode falar. Quem matou Jesus? Nós? Não, vamos falar na literalidade. Na literalidade. Quem matou? Você? Mas assim, na literalidade lá do dia, de pegar, prender, matar. Você tem Herodes, Pilatos, as autoridades de Israel, gentios, Judas, tudo está naquele meio ali. Mas a pergunta é, foram realmente eles que mataram a Jesus? Vamos dar uma olhadinha então em Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Leiam bem forte, porque vocês estão sem microfone, para quem estiver em casa ouvir. Atos 4, 27 e 28.
Veja, homens se levantaram e mataram, para quê? Para fazer o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Quem matou Jesus? Deus, o próprio Pai. É claro, ele não fez isso nem colocando maldade no coração do homem, nem forçando o homem a fazer. E para isso, dona Marlene, a nossa reunião de oração de manhã, de novo sendo citada aqui. Vejam comigo, Lucas 22. Isso aqui não está no nosso texto, então a gente vai lembrando, né? 53. Lucas 22, 53. Podem ler bem alto novamente juntos. Lucas 22, 53. Quando foi que Jesus falou essa palavra? Em qual lugar ele estava? Qual era a circunstância? Ele estava no jardim para ser preso, estava sendo preso. E o que significa esse versículo? O que ele está dizendo aqui? O que você acha? Olha só. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusesse as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Era o momento determinado por Deus para que as coisas acontecessem. Que coisas? Por que não prenderam ele antes? Porque não era a hora. Né? Não era a hora de Deus. Agora é a hora. Eu estava no meio de vocês colocaram a mão. Agora é a hora. Então, vou ser preso e vou para a minha missão. O versículo 6 diz que nós éramos fragilizados e nós estávamos desviados. Agora, a expressão aqui, no versículo 6, é a seguinte: mas o Senhor, se você olhar aí na parte B do versículo 6, o Senhor está em letras, o quê? Maiúsculas. O que significa isso na nossa tradução? Que aqui é o nome pessoal de Deus, o nome da aliança. Então, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Quem operou foi o Senhor, porque nós estávamos fragilizados. O Deus da aliança removeu as transgressões e iniquidade dos crentes e as lançou sobre o seu próprio Filho. Vamos adiantar um pouquinho. Jesus foi oprimido e humilhado. Versículo 7. Leiam, por favor, a parte A. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca, é a segunda parte. E aí aponta para duas coisas. Primeiro, a humilhação imposta, mas também para a humildade demonstrada. Nós gostamos de justificar, ou de reclamar, ou de fazer, estou indo, mas amanhã nós vamos ler aqui na reunião de oração da manhã, no capítulo 19 de João, que dá continuidade ao diálogo de Pilatos com Jesus. E Pilatos chega a dizer o seguinte: eu tenho autoridade sobre você, não sabe disso? Por quê? Porque Jesus está ficando calado. Jesus não precisa justificar. Olha, eu não tenho pecado não, gente. Eu estou aqui, mas não tenho pecado não, gente. O que o profeta está dizendo, que ele foi levado como malfeitor, mas ele se humilhou, ou seja, se humilharia a ponto de não ficar requerendo. Ele sabe quem ele é. E é uma missão que ele tem diante do Senhor. E aí eu coloquei os transgressores agredindo o santo que foi entregue para a salvação de transgressores.
Esta é o que nós temos aqui. Podemos seguir? Está fácil aí, né? Facinho. Vamos com continuação, a gente não termina. Há uma ignorância total no versículo 8, se você ler aí, por favor. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Essa importância total, a ignorância total, eles não deram importância, mesmo sendo do povo, sendo conhecedores. Isso me remete, inclusive, a João, que ele diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Eles simplesmente ignoraram não só uma consideração do que seria a morte, e nem também o motivo dessa morte. Porque, primeiro, eles deveriam estar atentos à profecia do que aconteceria, como este servo morreria. Mas também eles precisavam saber qual a razão da morte, o motivo dessa morte. E o motivo dessa morte não era o mesmo motivo dos dois companheiros de cruz, o da direita e o da esquerda. Ambos mereciam aquilo. Jesus não. Então ele tinha que saber que o motivo de estar lá era justamente a sua pecaminosidade. E então ele vai dizer, como li aqui, por juízo o opressor foi arrebatado. E aí vai dizer aqui, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. A morte violenta do servo sofredor não é por causa de uma sua transgressão, mas pelo povo. Aí o caráter substitutivo, em que o santo morre pelo pecador, o santo paga pelo culpado. E dentro dessa visão você tem Jesus sendo tratado como um criminoso no versículo 9. Leiam para mim, por favor. É interessante porque Deus conduz a história e a morte do servo sofredor de uma forma que ele é levado como o pior homem deste mundo. Tanto é que a multidão preferiu Barrabás. Gente, isso aqui é muito, muito interessante você observar isto, porque, veja, ele não tinha pecado, mas o povo estava tão cego a ponto de pensar que ele fosse pior do que Barrabás, mais perigoso do que Barrabás. Se você olhar a maneira como o povo vê a situação, inclusive atual, você observa uma cegueira, por exemplo, fulano deveria ser assim por causa disso. Deveria sim, ainda bem que foi, e tal. Não, mas esse aqui não é esse aqui é outro. Não, foi outro? Não, esse aí não. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. Então, há uma cegueira espiritual em que gira em torno de Jesus, do servo sofredor, a ponto de essas pessoas olharem e tratá-lo como um criminoso mais perigoso do que o próprio Barrabás, sendo Jesus um homem sem pecado. Mas acontece que ele, quando foi sepultado, ele foi sepultado com os ricos, ou seja, um homem rico veio, pediu o corpo, enrolou num lençol apropriado e o sepultou. Ele foi tratado como criminoso, mas isso aponta para a ideia da sua realeza e da sua inocência. Essa é a importância. O servo sofredor passa por isso. Qual que é, então, os versículos 10 a 12, como que eles fecham? Vamos ler os 10 a 12, por favor? Leiam, por gentileza, soltando bem a voz. Vamos lá?
Todavia, o clímax do plano está dividido em 4 partes, e eu vou só passar rapidamente para a gente encerrar. O papel do Senhor, e aí do Senhor Yahvé, tá? O papel de Yahvé, o futuro do servo, o resultado do sofrimento e a recompensa do servo. O papel do Senhor, ou de Yahvé, de Deus, o Deus da aliança, primeiro, Ele é quem promove a morte e aprove a Ele esmagar o servo. É uma determinação. Olha o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, sofrer toda a consequência do pecado do ser humano sobre ele. É uma determinação de Deus. Agora, a expressão que às vezes confunde a gente é agradou. Agradou. Deus sentiu prazer. Que Deus é este que sente prazer no sofrimento do seu filho, como foi? Ele sofreu, ele fez isso com prazer, não pelo fato de ver o seu filho sofrendo, não pelo fato de ver a dor no seu filho, mas por saber que aquilo que estava sendo feito ali, o resultado daquele sacrifício, teria o retorno da santidade do seu povo para ser garantido numa terra nova, um novo céu. É a salvação dos seus eleitos, é a anulação do poder do pecado. Nós ainda vivemos no pecado. Nós ainda vivemos sob a maldição do pecado, embora já estejamos garantidos, mas ainda nós experimentamos isto aqui. Os eleitos de Deus e a criação passaremos por uma transformação e nós ficaremos sem pecado, nós ficaremos sem a maldição do pecado. Aquilo nós falamos no início, que foi tratado aqui, sobre ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, por que ele determina e por que ele se agrada na determinação? Pelo sofrimento do filho? Não, é pelo efeito que isso teria, pela eficácia disso no plano da redenção. A segunda parte, o futuro do servo, está aí na parte B do versículo 10 e na parte A do versículo 11, quando ele diz, a vontade do Senhor, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará as suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Esse servo morreria, certo? Porque está dizendo no versículo 9 que ele estaria sendo crucificado, derrotado e
colocado na sepultura. Olha o que diz aqui: designaram-lhe a sepultura. Então o servo morreria. Mas a segunda parte do versículo 10 diz que ele verá. Se ele verá, ele não pode mais estar morto. E o contraste é tão bonito que, se você for para Apocalipse, versículo 5, você encontra João tendo uma visão de alguém. Quem pode abrir o livro? Não tem quem pode abrir o livro. De repente ele vê um cordeiro como tendo sido morto, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Qual é o futuro do servo? É a ressurreição, não apenas a ressurreição dele, mas a ressurreição dos seus eleitos, por quem ele morreu. Nenhum dos que me deste se perdeu, nenhum dos que vêm a ele se perderá, vão a ele se perderá. Todos serão guardados, João 6. Então o futuro dele é justamente a sua ressurreição, a sua glorificação e a nossa ressurreição também em glória. Este é o futuro. O resultado do seu sofrimento é a ressurreição dos transgressores redimidos. Diz a palavra que um dos soldados creu em Jesus na hora da crucificação. E a Bíblia diz que os olhos, todo olho verá no seu retorno, inclusive aquele que ultrapassaram. Por causa dos nossos pecados, ele foi morto. Nós transgredimos, então ele morreu. E nós seremos transgressores até o dia da nossa morte. A partir da nossa morte, não há mais transgressão. Nós ressuscitaremos agora como totalmente santos, sem pecado. A justificação dos eleitos de Deus, que está justamente tratada nestes versículos. Nós somos declarados justos, porque a nossa culpa foi lançada sobre ele. E aqui nós somos declarados, nós ainda não somos justos, nós somos declarados justos, seguro, justos diante do Senhor. E para encerrar, nós temos aqui a recompensa do servo. O servo receberá os seus redimidos, os redimidos tomarão parte da vitória do Senhor, participarão da glória de Jesus, ou seja, serão glorificados. Olha só, por isso eu lhes darei muitos com a sua parte. Darei muitos com a sua parte. E nós fazemos parte desse muitos, hein? E com os poderosos repartirá o seu despojos. Poderosos em que sentido? Daqueles que vencerão também o pecado e a morte. Não por eles, mas por causa daquele que morreu, o servo que morreria. Quando ressuscitarmos, na sua ressurreição, morremos na sua morte e ressuscitaremos na sua ressurreição, como poderosos, ou seja, a morte não pôde e não poderá ter domínio sobre nós. Ele reparte conosco a sua glória. E aí então entra naquilo que foi tratado aqui. Nós já somos, nós não morremos, embora morramos. Não morremos em que sentido? Nós não seremos para sempre mortos, nós seremos ressuscitados e elevados para a glória de Deus. Aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. E eu quero lhe convidar então para a gente ler a conclusão. Acho que dá para ler daí, não dá? Quem puder ler, leiam comigo, por favor. Vamos lá? Jesus, o Filho unigênito de Deus, santo e perfeito, submeteu-se aos efeitos do pecado humano e à sua condenação, morrendo como maldito, abandonado, considerado indigno por indignos malditos, mas ressuscitou vitoriosamente para compartilhar com pecadores redimidos a vitória sobre o pecado, a morte e a condenação.
Ele nos substituiu na cruz para que a nossa alegria e glória. Por isso, glorie-se em Jesus. Sabe, você pode bater no peito e dizer assim: morte não tem poder sobre mim. O pecado não tem poder sobre mim. O diabo não tem poder sobre mim. Nossa, como você é ousado. Não sou ousado, não. É porque eu estou aquele que já venceu tudo isso, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Alguma dúvida? Não havendo, prepare o seu coração, convide mais gente, porque nós vamos começar no capítulo 1, a partir do versículo 18 de Romanos, na próxima